Irmãos, quem aqui já fez alguma reforma em casa? Quem aqui já fez reforma em casa? É comum fazermos reformas em carros, restaurar móveis. Reformas acontecem no nosso dia a dia. Eu mesmo, mês passado, reformei e restaurei um móvel lá da igreja, um armário antigo, né? Ele era melhor antes de eu pôr a mão, mas está dando para usar, né? Mas o que as reformas trazem para a nossa vida são muito trabalho. Nós vemos que numa reforma nós precisamos quebrar coisas, desmontar coisas, desfazer algo que já está velho, algo que não está sendo mais usado, que não está do formato do jeito que era quando era novo. As reformas, elas acontecem para que o que é velho, o que é estragado, saia e a gente possa pôr coisas novas naquele ambiente, né? Naquele lugar, na nossa casa ou em qualquer outro lugar. E quando Deus faz uma reforma nas nossas vidas, ou uma restauração nas nossas vidas, Ele também precisa quebrar muitas coisas, Ele precisa tirar muitas coisas. Quando Deus chama alguém, com certeza Ele precisa restaurar situações, restaurar áreas da vida das pessoas. Deus está sempre trabalhando nesse sentido nas nossas vidas. E é do livro de Neemias que eu quero tirar nessa noite alguns ensinamentos para nós sobre a restauração que Deus faz na vida do seu povo. O livro de Neemias é um daqueles, como Esdras, que contam a história do povo de Israel voltando para Jerusalém. Mas por que o povo precisou voltar para Jerusalém? A história é bem conhecida. O povo passou 120 anos sendo reinado por 3 reis em união. Era um povo só, era um reino só. Mas com a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o poder, toma a liderança, só que Roboão não era um rei sábio como seu pai. Então ele vai pedir conselhos aos anciões do seu povo, e eles dão bons conselhos. Mas depois disso, ele vai pedir conselho aos jovens do seu povo. E os jovens lhe dão maus conselhos. Conselhos esses que eram a respeito de impostos, né? Roboão achava que tinha que cobrar mais impostos do povo. Os anciões falaram que não precisava mais, já era o suficiente. Os jovens falaram não, aproveita que você é o rei e pesa a mão. Isso resultou na divisão do reino de Israel. Como nós sabemos, 9 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Mas essa divisão não foi o único problema daquele povo. Aquele povo que um dia Deus chamou, Deus formou, Deus conduziu, sustentou, já tinha se voltado para outros deuses, ídolos. Cometia muitos pecados, muitas transgressões contra a lei que Moisés havia dado. Aquele povo já não seguia mais o que Deus exigia deles, o que Deus requeria do povo dele. Aquele povo estava, de grande forma, perdido, né? Mesmo Deus estando ali no meio deles, a presença do Senhor vindo até eles, a grande maioria já não tinha o Senhor como o seu Deus. Eles tinham formado para si outros deuses. Então, Deus vem com juízo sobre esse povo. Nós sabemos que para o reino do norte aconteceu primeiro. Os assírios vêm e tomam esse povo, dispersam eles, e ele nunca mais voltou a ser um reino. Pouco mais à frente, a Babilônia, governada por Nabucodonosor, vem contra Judá. Na primeira tentativa, eles não conseguem tomar o reino. Na segunda tentativa, ainda não conseguem tomar o reino por completo. Apenas partes, alguns grupos vão sendo levados para o cativeiro. Mas na terceira tentativa, Nabucodonosor consegue invadir, derruba os muros, destrói a cidade, saqueia, destrói o templo e leva o povo cativo. Nós sabemos muito bem que esse povo passou lá 70 anos no cativeiro. Esse povo, o povo de Deus, agora está experimentando do juízo de Deus vindo sobre eles. A mão pesada do Senhor vindo sobre aqueles que transgrediram, né? Como nós sabemos bem como é esta história. Mas Deus nunca deixa o seu povo perecendo. Deus traz o juízo para que o povo se converta novamente a Ele. Então a gente vê que ao se cumprir esses 70 anos, o povo
começa a voltar. A Babilônia era um império até que vem os medo-persas. Eles atacam o Império Babilônico, conseguem invadir os muros e matam o rei. Já não era mais Nabucodonosor, era o seu filho. Mas, ao tomar o reino da Babilônia, o rei Dario, ou Artaxerxes, como é conhecido ou citado em alguns textos, ele tem uma forma diferente de governar o povo, ou os seus liderados. Nabucodonosor trazia os cativos para a Babilônia. Dario não. Ele governava os seus povos nas suas terras, dentro das suas cidades. Ele dominava cada um no seu lugar. Então ele permite que os filhos de Jacó, o Israel do Senhor, pudesse voltar a Jerusalém. Eles começam a voltar em 3 oportunidades. A última delas é com Neemias. As 3 idas do povo para Jerusalém novamente podem ser divididas em 3 momentos. Primeiro, a restauração do templo. Segundo, a restauração do culto a Deus. Terceiro, a restauração dos muros. Mas por que Neemias tinha essa missão de restaurar os muros? Os muros precisavam ser reerguidos porque as pessoas que voltavam para Jerusalém eram constantemente atacadas pelos povos vizinhos. Eram constantemente saqueadas, os seus celeiros, o templo, tudo era atrapalhado ali. Eles tentavam se reerguer, vinha um povo vizinho e atrapalhava tudo. Eles tentavam reconstruir, mas eles eram atacados facilmente, porque uma cidade sem muros é uma cidade frágil. Então Deus levanta Neemias para começar a restaurar todas estas coisas no povo dele. Neemias tem esse papel muito importante. E para a gente ver a respeito dessa restauração que Deus faz, a gente pode olhar para a oração que Neemias faz a Deus. Ela traz aqui características de como Deus inicia uma restauração na vida do povo ou na vida de pessoas individualmente. O livro de Neemias, ele é muito útil para esse tema, porque ele é uma representação, ou um tipo de Cristo do Antigo Testamento. A restauração que Deus levanta Neemias para fazer, pode ser comparada com a restauração que Deus levantou a Cristo para fazer nas nossas vidas. Por isso, acompanhando o texto, a gente vai ver no verso 4, que diz o seguinte: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quais palavras Neemias havia ouvido? Essas que nós acabamos de citar. Seu irmão vem até ele, ele era o copeiro do rei, como a gente viu aqui, ele tinha uma função no reinado, ele era um escravo, mas ele era um escravo em uma boa posição dentro do seu reino. Ele era o copeiro do rei, aquele que experimentava a bebida antes que o rei a bebesse, a comida antes que o rei comesse, porque era muito comum envenenarem os reis. Então ele tinha um bom cargo ali. Tudo que o rei comia e bebia, ele também comia e bebia. Ele vivia no palácio, ele não trabalhava no pesado. Então, ele ouviu as palavras que seu irmão trouxe a ele, dizendo que o povo dele estava sofrendo lá em Jerusalém. No capítulo 1 aqui, dos versos de 1 a 3, ele relata o sofrimento do povo tentando reconstruir, mas os povos vizinhos atrapalhando, vindo contra eles, atrapalhando a reconstrução do templo, o restabelecimento da fé, da religião, do culto, de várias formas. Então, ao ouvir isso, Neemias se compadece dos seus irmãos, do seu povo, e Deus começa a usar esse homem de uma forma grandiosa para restaurar esse povo, para completar mais uma etapa da restauração desse povo. O verso 5 diz assim: Neemias, agora levantando a sua voz ao Senhor, sabendo de tudo isso, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou pelos seus irmãos, e ele começa a falar com Deus. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Um dos ensinamentos que esse versículo nos traz sobre restauração é que a restauração começa nas nossas vidas a partir do momento que nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus. Neemias começa a sua oração dizendo: Senhor. Esse Senhor aqui é o Yahvé, o grande eu sou, o Deus autoexistente.
Neemias está reconhecendo a grandeza do seu Deus. Está reconhecendo a grandeza daquele que o chamou para esse trabalho. Neemias está reconhecendo um Deus que ele só havia ouvido falar. Porque Neemias não nasceu em Jerusalém. Ele não fazia parte daqueles que foram levados cativos. Ele já tinha nascido no cativeiro. Então Neemias teve fé quando o Senhor colocou no seu coração o desejo de fazer essa grande obra, essa restauração no seu povo. Ele se compadeceu dos seus irmãos, como a gente vê no verso 4. Ele chorou, ele lamentou, ele jejuou pelos seus irmãos. E a gente vê que quando Deus começa a restauração na minha vida, na vida de vocês, como Ele fez na vida do povo de Israel, Ele começa chamando a nossa atenção para enxergar a grandeza dEle, para enxergar o tamanho do Deus que nós servimos, o tamanho do Senhor, a grandeza, a soberania, o poder do Deus que nós servimos. A transformação vai acontecer nas nossas vidas quando nós deixarmos de confiar em nós mesmos e começarmos a confiar mais nesse Deus Todo-Poderoso. Neemias reconhece a grandeza do Deus que vem até ele, que o chama para esse trabalho. É muito comum para nós confiarmos muito em nós mesmos, no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, nas nossas habilidades, até mesmo na hora de lutar contra o pecado, a gente arruma métodos humanos, carnais, de tentar fugir do pecado, das situações pecaminosas. Quando nós temos uma obra para fazer para o Senhor, muitas vezes nós vemos se as nossas capacidades alcançam aquele trabalho que a gente está sendo chamado. Muitas vezes a gente vê pessoas, como é o nosso caso, que a gente vem do IPEM, como era eu pensava, eu não tenho capacidade para levar uma palavra para alguém. Eu não tenho capacidade para subir, talvez, aqui no altar e louvar o Senhor. Eu não tenho capacidade para discipular, para andar junto. Só que aí é que está o engano. A gente não deve confiar na nossa capacidade. A restauração de Deus começa na nossa vida, trazendo para nós o quão grande é o Deus que quer nos restaurar. O quão grande é o Deus que quer mudar o que precisa ser mudado, quer tirar aquele entulho, aquela sujeira que precisa ser tirada. E não a força que nós temos para retirar essas coisas. Não a força ou a capacidade intelectual que a gente tem para realizar trabalhos na obra do Senhor. Não é o quão bem eu canto que vai fazer um louvor agradável a Deus. Não é o quão bem eu prego que vai fazer um culto, uma palavra agradável a Deus. Né? Várias as áreas. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade. Jeremias 17:5, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal seu braço a espada, e o seu coração, faz da carne mortal o seu braço, e a espada o seu coração. Nós não somos chamados para confiar no nosso braço, na nossa força, na nossa capacidade. Esse texto talvez dê a ideia de que nós não devemos confiar em outras pessoas, mas a ideia principal é não devemos confiar em nós mesmos. Porque hoje a gente está bem, hoje a gente está capacitado, hoje a gente está firme, mas amanhã a gente pode não estar. A gente falha, a gente erra, né? A restauração acontece nas nossas vidas quando nós deixamos de olhar para os homens e começamos a olhar para Deus. Né? Se a gente sair ali fora, para fora da igreja e subir na parte mais alta da cidade e a gente olhar para frente, aonde o nosso olho alcança, a gente só vai ver montanhas, a gente vai ver talvez árvores, talvez uma torre muito alta, mas o nosso Deus, Ele é o Deus que está acima de todas essas coisas. O mais alto dos montes não é nenhuma centelha da grandeza do nosso Deus. Quando nós olhamos para as pessoas, nós nos frustramos. Às vezes, a gente aponta os nossos canhões para a liderança de uma igreja, ou para o irmão do lado, ou para pessoas que estão em evidência no meio evangélico, famosos, e quando essa pessoa cai, muitos caem junto. Quando essa pessoa erra, muitos se frustram. Muitos abandonam seus ministérios, abandonam o trabalho, abandonam até a fé, porque estão olhando para pessoas. O que a gente precisa é olhar para Cristo, olhar para o nosso Deus. O Deus que restaurou Jerusalém usando Neemias, é o Deus que quer restaurar as nossas vidas,
através do sacrifício, da obra de Jesus Cristo. Se Ele nos chamou, já é o início dessa obra. E quando Ele nos chama, a gente reconhece a grandeza dEle, Ele começa uma restauração. Começando essa restauração, Ele nos mostra que não devemos olhar para as pessoas como base da nossa fé. Nós devemos olhar para o nosso irmão como Cristo olha para nós, com amor, com o desejo de ser suporte, não como alguém que nós baseamos a nossa confiança e a nossa fé. Alguém que está no mesmo lado, no ombro a ombro com a gente, lutando, caminhando, caindo e levantando, não como alguém que nós devemos depositar a nossa confiança. A restauração acontece nas nossas vidas quando nós entendemos que esse mesmo Deus Todo-Poderoso olha para os nossos pecados, para as nossas ofensas e transgressões, mas que por amor envia seu Filho amado para nos restaurar. Ainda no versículo 5, e disse o Senhor, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Guardam a aliança. Qual aliança o texto está se referindo aqui? A aliança que Deus fez desde o início, a promessa do libertador que viria, a promessa do Messias, do Salvador. Deus fez alianças com os patriarcas, Deus fez aliança com os reis, e a aliança que se completou em Cristo é a aliança que nós temos que depositar a nossa confiança. A restauração vai começar nas nossas vidas quando nós entendermos que o que nós vivemos hoje em Cristo é uma aliança, que Deus usa de misericórdia para com todos nós por conta dessa aliança. Não é porque nós merecemos, não é pelo que fazemos, pelo que falamos, mas é por conta dessa aliança que Ele tem com Cristo, e nós em Cristo participamos dessa aliança. A nossa vida vai ser restaurada em qualquer área que seja, qualquer situação que seja, quando nós compreendermos essas coisas, que quando Deus nos chama, nós precisamos olhar para Ele, reconhecendo a sua grandeza, que nós precisamos ver que se a misericórdia dele vem sobre as nossas vidas, se ela se renova todas as manhãs, é porque temos uma aliança com Cristo. E essa aliança que invade as nossas vidas, esse amor que ele fala aqui, essa misericórdia que ele fala aqui, quando ela vem sobre as nossas vidas, ela começa a tirar tudo que é sujeira, tudo que é entulho, tudo que não serve mais, ele vai restaurando, ele vai reformando, ele vai moldando, ele tira o que não vem dele, para colocar novas coisas, para colocar do fruto do seu Espírito, para colocar fé verdadeira, para colocar amor para com Deus em primeiro lugar e amor aos nossos irmãos, para colocar o desejo de servir na sua obra, de trabalhar, de ir em busca de outras pessoas para que essas pessoas tenham suas vidas restauradas também. Deus levanta Neemias para restaurar o seu povo. Deus levanta esse homem, e esse homem atende o chamado de Deus. Ao atendermos o chamado de Deus, estamos iniciando uma reforma, uma transformação, uma restauração nas nossas vidas. A restauração também acontece quando reconhecemos o nosso estado de pecadores. Vejam o versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que Deus coloca no coração de Neemias, fala com Neemias, quando chama ele para esse trabalho de restauração, é o reconhecimento do porquê eles estavam passando por aquilo. É reconhecer o porquê que o povo estava sofrendo tanto naquele momento. É reconhecer o porquê a mão do Senhor pesou sobre eles. Neemias diz aqui, Neemias não fazia parte daquele povo que foi para o cativeiro, mas ele confessa o pecado do seu povo como sendo seu pecado, porque ele compreendeu
que se nós deixarmos o pecado sem confissão, deixarmos o pecado escondido, sem tratamento, ele não vai poder ser tirado da nossa vida. Aquela área que está afetada pelo pecado, ela não vai poder ser restaurada, trabalhada, porque ele não foi exposto ainda para Deus. Deus coloca meios para que nós tenhamos o tratamento dos nossos pecados. E quando nós queremos ter uma vida restaurada, quando nós já conhecemos a Cristo, mas temos áreas da nossa vida que precisa ser ainda restaurada, porque nós sabemos que a restauração total, a santificação, ela não acontece do dia para a noite. A salvação sim, mas a santificação é um processo que começa no momento da conversão, mas ele vai indo até o final, o último instante da nossa vida. Então sempre vamos ter coisas para restaurar, sempre vamos ter que substituir o velho pelo novo, reformar. Deus sempre vai ter que agir dessa forma na nossa vida. E o primeiro passo para isso é reconhecendo os nossos pecados. Um pecado camuflado, ele é como uma inflamação que está lá no fundo do nosso osso. A gente não consegue enxergar ela, mas ela vai corroendo, e vai afetando outras áreas da nossa vida, e vai se espalhando pela circulação, e quando vê, o nosso corpo está tomado por ela. O pecado sem tratamento, ele faz isso. Neemias entendeu que para que aquele povo fosse bem restaurado, bem reestruturado, ele precisava começar do zero, confessar, quebrantar o seu coração diante de Deus, expor toda a sua vergonha, toda a sua transgressão, para recomeçar algo novo, para recomeçar a construção agora sem atrapalhos, para que eles tivessem a vida normal restaurada. Na nossa vida é assim. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele quer entrar em todas as áreas da nossa vida. Ele quer ir no mais profundo porão do nosso coração, aonde está escondido aquela pior coisa, aquela que nós não contaríamos para ninguém, aquela que só nós e Deus sabemos. Essa também precisa ser restaurada, precisa ser quebrada, retirada da nossa vida e jogada na lata do entulho lá. Precisa ser tratado. Não pode ficar. Eles não iam conseguir começar um povo novamente, uma união novamente. Não iam conseguir restabelecer o culto a Deus de forma sincera e verdadeira se eles deixassem para trás, sem confessar, sem reconhecer, sem se arrepender. Eles precisavam chegar diante de Deus para esse trabalho totalmente expostos, libertos daquilo. A restauração começa e acontece nas nossas vidas quando nós clamamos continuamente pelo auxílio, pelo perdão. A restauração também acontece quando não tentamos esconder nada de Deus, nem das pessoas. Uma vida que foi afetada por uma situação de pecado, eu sei, é muito difícil, mas nós precisamos de pessoas de confiança para nos ajudarem a passar por esse tratamento. Nós precisamos quebrantar o nosso coração, deixar da vaidade, do orgulho e chegar diante de Deus com um coração sincero e quebrantado. Porque nós vemos que desde o Éden o ser humano é campeão em esconder pecados, em tentar disfarçar pecados, tentar camuflar situações. Nós falamos das 3 fugas da culpa que Adão faz, é a mesma que nós fazemos. Então é necessário que nós cheguemos diante de Deus reconhecendo o nosso pecado. A restauração, ela começa e continua nas nossas vidas quando compreendemos que o nosso pecado nos separa do Senhor. Veja o que Isaías 59, 1 e 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que nos separa de Deus é esse pecado. Então, toda vez que nós cultivamos um pecado de estimação na nossa vida, nós temos uma área da nossa vida que está separada de Deus. Nós tentamos manter hábitos pecaminosos muitas vezes, que nós achamos que não são tão mal assim, que não tem consequências tão grandes assim. É a minha vida e eu me acerto com Deus e pronto. Mas na verdade, a gente está correndo para longe de Deus. A gente está se afastando de Deus. Não que Deus
não queira estar perto, não que Deus não queira vir e tratar dessas coisas, mas a nossa mente, ela vai para longe de Deus automaticamente. Quando nós pecamos, nós sentimos aquela vergonha, mas Deus não olha mais para aquilo. Deus olha para Cristo e para o perdão que vem nele. Só que nós tendemos a achar que Deus está longe. Nós tendemos a achar que não conseguiremos mais nos achegar diante de Deus naquele momento. Isso é remorso, isso é culpa. Por isso nós precisamos dessa restauração. Nós precisamos que isso seja retirado da nossa vida, seja lavado, purificado no sangue de Jesus. Seja restaurado pela ação do nosso Senhor. A restauração, ela vai acontecer na nossa vida quando nós deixamos de rejeitar as coisas de Deus, as exortações, os ensinos e o seu agir nas nossas vidas. Muitas vezes Deus está falando com nós, Deus está mostrando para nós, mas a gente tende em não aceitar. A gente fecha os nossos ouvidos, fecha os nossos olhos, porque a gente não quer enxergar o que Deus está mostrando. Porque é doloroso, é trabalhoso, é difícil restaurar coisas, mudar coisas na nossa vida. Muitas vezes, quando nós viemos a Cristo, tem uma bagagem toda para trás de religiosidade, de muitas coisas, muitos pecados, muitas situações, muitos costumes que a gente tem desde quando era criança, desde que nasceu. E quando a gente começa a mexer com essas coisas, é doloroso, é difícil. Mas a restauração, ela vai acontecer quando for quebrado estas coisas que não servem mais para a vida do cristão, que não servem mais para a glória de Deus, não é mais útil aquilo para o reino, não é aquilo que Deus espera dos seus filhos. Então, quando nós queremos uma vida restaurada, quando Deus começa essa obra, esse trabalho na nossa vida, Ele começa a mexer com essas coisas. Ele começa a retirar o entulho para fora. Ele começa a lavar, limpar, trocar o que não serve mais por aquilo que vem dele. Começa a tirar o coração de pedra e colocar um coração novo, coração renovado, restaurado, um coração mudado pelo Senhor, um coração que não vem de nós, que nós ganhamos de forma imerecida do nosso Senhor. É importante a gente não deixar de lado o agir de Cristo na nossa vida. A gente não pode deixar de lado por algum tempo, falar, eu sou muito jovem e quando eu for mais velho eu volto para Cristo. Agora eu estou muito ocupado com o meu trabalho, mais tarde eu volto para Cristo. Agora eu tenho que encontrar sucesso, dinheiro, casamento, seja lá o que for. Se a gente não fizer isso na presença do Senhor, depois vai ser muito mais doloroso. Porque quanto mais a gente se lameia no mundo aí fora, se suja, se contamina com as coisas de fora, mais trabalhoso vai ser para quebrar tudo isso, para restaurar tudo isso novamente, para tirar isso das nossas vidas. Porque uma vez que Cristo nos chama, acontece como o filho pródigo. Se sair, hora ou outra vai ter que voltar. Pode até rejeitar o que tem na casa do pai, pode pegar sua herança e ir embora, mas Deus não vai deixar ele lá. Situações como a do filho pródigo acontecem justamente para trazer pessoas à casa do pai novamente. E depois a restauração é muito mais dolorosa. Porque toda vez que nós rejeitamos a palavra do Senhor, mais se endurece o nosso coração. Então, quando nós deixamos de rejeitar, acontecem restaurações nas nossas vidas. Quando nós deixamos de rejeitar a palavra do Senhor que vem nos exortando, por mais dura que ela seja, por mais difícil de aceitar que ela seja, mas ela move a nossa vida, ela nos restaura, ela nos limpa, ela tira aquilo que está de errado, aquilo que não serve mais, aquilo que é velho, aquilo. A palavra do Senhor diz, as coisas velhas ficaram para trás, agora eu sigo, olhando para o alvo, renovando a minha mente, renovando a minha vida. O agir do Espírito Santo faz isso. O agir do Espírito Santo começa a nos renovar, começa a lavar, limpar, restaurar. E só quando nós ouvimos o chamado do Senhor, olhamos para o nosso Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, o Autoexistente, aquele que nos criou, mas também aquele que age no nosso meio. É aquele que cuida de nós, que habita, que está aqui hoje. É aquele que faz morada nos nossos corações. O Deus Altíssimo é o mesmo Deus que habita no meio do seu povo, querendo restaurar corações,
restaurar mentes, restaurar famílias, restaurar a vida dos seus filhos. O mesmo Deus Todo-Poderoso que Neemias diz, Deus dos céus, Deus grande e temível, é o mesmo Deus que está agindo nas nossas vidas hoje. É o mesmo Deus que nos sustenta e que impede que nós, ao chegarmos ao fim das nossas vidas, tenhamos a tragédia de passar a eternidade longe dele. É o mesmo Deus que por amor de nós entregou seu filho amado, seu filho unigênito, para morrer de forma dolorosa, para morrer e ressuscitar, para trazer para a nossa vida a restauração. A restauração acontece quando Deus vem ao nosso encontro e o nosso coração é totalmente convertido a Ele. Vamos ver dos versos 8 ao 10. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Estes ainda são o teu povo, os teus servos, os teus filhos, aqueles que reconhecem o seu pecado, como esse povo reconheceu que precisava do agir do Senhor nas suas vidas, que precisava se achegar de mãos limpas diante do Senhor. Esse povo foi ajuntado pelo Senhor, da onde eles haviam sido espalhados. Aquele povo foi disperso pelos impérios que vieram contra eles. Mas o que eles não compreendiam é que o Senhor queria juntar eles em um povo que não era a nação de Israel, mas que era o Israel celestial. Aqueles que criam e esperavam a vinda do Messias. Aqueles que esperavam o libertador prometido. Neemias conhecia a palavra do Senhor, os 5 primeiros livros de Moisés. Neemias sabia do que viria pela frente, do que ele tinha que esperar. Ele tinha que esperar a vinda de Cristo, a vinda do Messias. E ele fez isso. E quando chegou a hora dele ser usado por Deus, ele estava pronto e disposto, porque ele tinha o seu coração convertido totalmente a Ele. De uma forma mais prática, para nós hoje aqui, quando Deus nos chama, Ele começa essa restauração, Ele começa esse agir nas nossas vidas, Ele quer trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Ele quer quebrar tudo aquilo que não vem dEle, tudo aquilo que não serve, e isso seja a nossa vida emocional. Muitas pessoas, quando se encontram com Cristo, elas estão totalmente abaladas, transtornadas. Muitos irmãos já antigos na fé começam a olhar para pessoas, começam a se frustrar com a igreja, se frustrar com a liderança, se frustrar com o irmão que está do lado, deixam de olhar para Deus, começam a olhar somente para os homens, e aí começa uma decepção. E a partir desse momento começa uma tristeza. É muito fácil encontrarmos pastores hoje em depressão, porque se frustraram com o ministério, se frustraram com a igreja, irmãos que entram nesse estado de depressão, de desânimo espiritual. Mas Deus tem um chamado para as nossas vidas. Ele quer restaurar as nossas vidas, emocionalmente, sentimentalmente, independente do que seja o motivo que te colocou para baixo, que te desanimou, que te fez abandonar a fé, abandonar os objetivos, abandonar as situações que você estava lutando para conquistar. Ele quer restaurar. Ele nos chama através de Cristo para isso. Ele quer restaurar os nossos relacionamentos em família. Muitas famílias no nosso meio estão destruídas ou estão se destruindo, porque não olham mais para Deus, porque esqueceram os mandamentos, deixaram de lado. Quando eu digo mandamentos, o texto fala de mandamentos e da lei, mas nós deixamos de lado a nossa fé em Cristo. Nós deixamos de lado aquilo que o Senhor colocou diante de nós. Então a nossa família começa a ser destruída, começa a ser abalada. Porque nós temos um inimigo que está aqui para destruir. Hoje não é um império físico,
mas é um império espiritual. É o império das trevas que quer destruir o nosso físico, o nosso espiritual, o nosso emocional, quer destruir a nossa família. Deus quer restaurar a comunhão dos pais com os filhos, de maridos e esposas. Deus quer restaurar o seu povo de forma completa. Mas principalmente, Deus quer restaurar a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Ele. Quando Deus chama esse povo, Ele não estava pensando só em reformular aquela nação porque era uma nação grande, poderosa e bonita. Não, é porque dela viria o Messias. Deus tinha um plano para dar sequência. Deus tinha um plano para pôr em prática, que era a vinda de Cristo. E quando Deus nos chama, Ele quer nos reconciliar com Ele. Ele quer restaurar a nossa vida espiritual que se encontra em estado de morte, caída em pecado. E quando Deus começa essa restauração, o primeiro ato é que Ele nos mostra a nossa necessidade de Cristo. Do mesmo modo que esse povo precisava ser restaurado para a vinda de Cristo, Deus quer restaurar o seu povo para que eles encontrem agora com Cristo novamente, para que eles tenham suas vidas restauradas eternamente. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, Deus disse: se comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer. Esse estado de morte é o que nós vivíamos antes de Cristo. Quando Deus nos leva a Cristo, Ele quer restaurar isso. E a partir daí, todas as coisas que eu falei antes, família, sentimental, emocional, físico, começam a ser restaurados. Se não forem restaurados nesse mundo, serão na eternidade. O principal objetivo quando chama pessoas, o objetivo de Deus quando chama pessoas, é restaurar a comunhão com Ele. Porque aí vai gerar salvação na vida das pessoas. Vai gerar um renovo. Tudo aquilo que era velho, a natureza humana de pecado, de queda, tudo aquilo começa a sair. E começa a entrar uma natureza de Cristo nas nossas vidas. A justiça de Cristo nas nossas vidas. A reconciliação com Deus que Cristo proporciona. A adoção por filhos que Cristo traz para as nossas vidas. Não fugindo do texto, Neemias foi chamado para uma obra de restauração. Não deixemos de lembrar que Neemias tipifica Cristo. Quando nós somos chamados para fazermos parte da família do Senhor, da família da fé, do Israel celestial, o objetivo principal dele é restaurar a nossa vida com Ele. Então, se existe algo na sua vida que precisa ser restaurado, trabalhado, mudado, a gente não pode ficar deixando para amanhã. A gente não pode ficar deixando para depois. A gente precisa colocar isso diante de Deus, reconhecendo, tendo confiança que Deus é o Deus Altíssimo, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, e não há nada que Ele não possa. Não há nada que o sangue de Cristo não venceu. Não há nada que o seu sacrifício não venceu e a sua ressurreição não tenham vencido. Então, eu não sei se existem pessoas aqui que estão aqui pela primeira vez, talvez visitantes, ou pessoas que não conhecem a Cristo. O chamado de Cristo para a tua vida é restauração. Restauração espiritual, é salvação, é libertação daquilo que ficou, que já vem na nossa vida. Mas, e você que já conhece a Cristo, que tem caminhado com Ele há muito tempo, mas ainda tem coisas a serem restauradas, e todos nós temos. É necessário que a gente identifique o que é isso. É necessário que a gente coloque isso diante de Deus, sabendo que nada é maior do que o sacrifício de Cristo. Nada é impossível para Cristo. Ele pode restaurar todas as coisas, todas as situações, seja na família, no casamento, com os filhos, com pais, irmãos, até mesmo na nossa relação com os irmãos, na igreja. Tudo pode ser restaurado, desde que nós, como esse povo aqui, voltemos os nossos olhos para o nosso Deus, e com o coração quebrantado, humilde, um coração regenerado que nós recebemos de Deus, coloquemos isso diante dEle e busquemos sinceramente essa restauração que Cristo nos proporciona. Amém? Eu queria fazer uma oração e depois eu passo a palavra para o Marcos. Então tá bom. Senhor nosso Deus, Pai amado, é por intermédio do santo nome de Jesus Cristo, a nossa fonte de vida, de restauração, de consolo, de sustento, que nós oramos a Ti nesta noite, Pai. Agradecendo pela Tua palavra, que nos traz ensinamento,
que nos traz conforto, que fala, meu Deus, da restauração que precisa acontecer nas nossas vidas, mas que também fala da aliança que temos com o Senhor, que fala de pecado, que fala da tua mão vindo contra o povo que transgrediu a lei, mas também fala que o Senhor vai ajuntar o seu povo novamente. O Senhor vai ajuntar o seu Israel celestial em Cristo, Pai. Neemias exemplifica o que o Senhor fez e faz ainda nas nossas vidas, Pai. Esse texto, a restauração da cidade, da nação, do povo, é a restauração que nós recebemos hoje como igreja. O Senhor tem restaurado o seu povo. O Senhor quer agir na vida do seu povo, quer transformar, quer restaurar, quer agir, Pai. E nós te agradecemos por isso, Pai. Eu peço, meu Deus, a tua bênção. Peço que o Senhor leve cada irmão, cada irmã às suas casas em segurança, Pai. E peço, meu Deus, que essa palavra, ela seja usada, meu Deus, para transformar as nossas vidas. Para que a gente possa pôr ela em prática e levar ela a outras pessoas, Pai. Que nós tenhamos sempre um empenho, meu Deus, de levar às outras pessoas essa restauração que nós recebemos, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém.